Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe a todos. Estamos de volta e hoje temos o salmo que inicia o nosso devocional, é o salmo de número 114, que fala da maneira como que Deus interviu poderosamente, libertando o povo de Israel da escravidão no Egito. Salmo fala, obviamente, do passado. É uma composição que tem o objetivo manter vivo na mente, nos corações dos celebrantes, daqueles que iam ao culto, que iam prestar culto a Deus no templo. O salmo tem esse propósito, manter a mente voltada para Deus e os grandes feitos de Deus na história daquele povo. É um jeito de dizer: o nosso Deus é incrivelmente poderoso e tudo o que somos foi graças à intervenção desse Deus. A gratidão, a gratidão é um elemento muito importante no culto, na devoção, na adoração a Deus. E o Salmo tem esse propósito: reavivar a mente, preparar os pensamentos e os corações para que as pessoas, os adoradores, se apresentem diante de Deus da maneira correta, com o espírito correto. E o Salmo celebra isso. Quando Israel deixou o Egito e a casa de Jacó se retirou do meio de um povo de língua estranha, Judá tornou-se o santuário de Deus e Israel o seu domínio. À vista disso, o mar fugiu, o Jordão voltou atrás, os montes saltaram como cabritos e os carneiros do rebanho às colinas. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, por que retrocedes? Montes, por que saltais como cabritos? E vós, colinas, como carneiros do rebanho? Estremece, ó terra, diante do Eterno, na presença do Deus de Jacó, que converte as pedras em lago e o rochedo em manancial de águas. Graças a Deus pela sua palavra. Esse salmo foi composto num período em que a nação de Israel já estava dividida em dois reinos. O reino do norte, que adotou lá o nome de Israel, e o reino do sul, que adotou o nome de Judá. Entretanto, o salmo trata essas duas nações como uma única nação, como um único povo diante de Deus. Porque esse é o plano, esse é o propósito de Deus para com aqueles que ele resgata da escravidão. E Israel aqui não é só é um símbolo, no Salmo aqui, ele é um símbolo vivo. A própria existência da, do povo naqueles dias deve-se única e exclusivamente à intervenção do Todo-Poderoso Deus. Tendo isso em mente, o adorador pode apresentar-se diante de Deus, oferecer ali o seu culto, a sua oferta, o seu sacrifício, o seu louvor, a sua adoração a Deus, apresentando-se diante do Todo-Poderoso com o espírito renovado, com a mente purificada, em gratidão, em reverência, em adoração, mas grato a Deus. Nem sempre, nem sempre nós temos condições de nos apresentarmos diante de Deus com essa alegria, com essa gratidão em relação aos grandes feitos de Deus na nossa vida, na nossa história, na nossa família, no ambiente no qual nós estamos vivendo. Está aí a importância do salmo, está aí a importância dessa parte do culto, que é renovar a mente, que é restaurar as condições necessárias, permitir que a pessoa abrigue no seu coração a gratidão a Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós possuímos, tudo que nós conquistamos, nós devemos a Deus. É esse o espírito do cristão. É essa a mente do cristão. Uma vida voltada para a adoração a Deus, porque a própria vida e a existência humana é um dom de Deus.
A nossa existência decorre do agir gratuito do eterno e soberano Deus que nos concedeu a vida. A vida é o dom supremo de Deus. E em Cristo Jesus, esta vida, que é o dom supremo de Deus, torna-se tudo aquilo que Deus propôs que ela se tornasse: vida eterna, vida plena, vida abundante, vida capaz de transbordar louvores de adoração a Deus, de gratidão a Deus, mesmo em circunstâncias adversas. Aqui o celebrante está grato a Deus pelos e tendo na sua mente, no seu coração, os grandes feitos de Deus realizados na história do povo, na formação da nação, do Estado de Israel. O cristão apresenta-se diante de Deus não se importando muito com o estado no qual ele se encontra, porque o seu espírito renovado, a sua mente restaurada, o conduz a essa atitude de adoração a Deus. O cristão sabe que ele pertence a Deus. O cristão tem certeza de que Deus está realizando grandes e poderosos feitos através da sua vida, porque o propósito de Deus é conduzi-lo para a vida eterna. O plano e o propósito de Deus é preparar, é capacitar, é adestrar, é moldar o cristão para que ele participe da eternidade com o próprio Deus. O plano de Deus vai muito além das questões desta vida. O plano de Deus vai muito além das conquistas neste mundo. O plano de Deus para nós permite que nós superemos todas as dificuldades e obstáculos desta vida, porque sabemos que Deus não é somente aquele que pode mais, é aquele que realizou muito mais do que nós podemos pensar, imaginar ou até mesmo desejar. Nós celebramos a Deus pelos grandes feitos do passado, registrados na Bíblia, no período do Antigo Testamento, no período do Novo Testamento, mas nós celebramos a Deus pelos grandes feitos que se consumarão no futuro, na eternidade perfeita, justa e santa, celebrando a nossa fé, a nossa alegria, quando estaremos diante da glória do Altíssimo. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.